E o Rafael, viu? Foi trabalhar mais cedo. Como ele trabalha hoje? Tá bom. Vai. Você já tá ao vivo, tá, cara? Caramba, tu não tá ao vivo. Não, o pastor foi para o Injader, tem um compromisso. Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aguardando aí mais uns 3 minutinhos. Estaremos dando início à nossa aula a formação de pastores terapeutas. Se você entrar por aí, aguenta um minutinho, nós estaremos falando hoje sobre diagnóstico em psicanálise. O tema da aula de hoje é diagnóstico em psicanálise. Ok? Paz, queridão. Joia? Pode orar. Pode. Queridos, nós vamos começar. Você pode ficar sentado mesmo, mas nós vamos orar. Para que o Espírito Santo conduz a nossa alma mais uma vez e que Ele venha dar a nós direção. Eu sei que desde quando nós começamos isso aqui, nós pedimos direção para o Senhor e o Senhor nos iluminou a fim de que nós pudéssemos dar esse tipo de conteúdo para os pastores. Hoje nós, como é que é o nome do senhor? O Henrique está a primeira vez. Pastor? Wagner está aqui pela primeira vez. E nós já estamos aqui, já é a terceira aula, graças a Deus que vocês estão aqui hoje pela primeira vez, porque dá ainda para pegar o conteúdo. E
E o nosso grande foco é E depois só passar as aulas anteriores para eles. Vou dar para eles. Dar instrumento para vocês. Por exemplo, o senhor trabalha com esse telefone, faz entrega. Como é que o senhor faria entrega sem esse telefone? Antigamente as pessoas usavam uma folhinha chamada amarela, algumas coisas assim, né? Então, eles faziam 3 entregas por dia. O senhor faz 120 por dia. Por quê? Porque tem uma ferramenta apropriada. Então, na medida que você não tem ferramentas, você não produz. E quanto mais ferramentas nós temos, mais produção temos. E nós, como líderes, pastores, queremos fazer o quê? Trazer as pessoas do inferno para a casa do Senhor Jesus. E hoje você vê, uma vez eu estava ouvindo isso de um pastor, ele falou assim, antigamente nós fazíamos jardim na igreja, era eu, meu pai e uma caixa de som. Eu carregava a caixa de som e o meu pai pregava. Eu olhei para mim, fazendo isso com o meu pai. Aí ele estava dando uma live falando assim, hoje eu entro no meu quarto e eu alcanço 3.000 pessoas. Por quê? Porque tem ferramenta. Então a grande ideia nossa aqui é dar ferramentas para que nós possamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, nós agradecemos por esta noite, por cada um dos seus filhos aqui presentes. E o que eu te peço, Pai, é que o Senhor visite os seus filhos à medida daquilo que eles vão ouvindo. Senhor Deus, na medida, Senhor Deus, que a aula está acontecendo, o pastor Kleber está ministrando, eu peço que o Senhor venha e ministre na vida de cada um dos seus filhos, a fim de que esse conteúdo venha a ser um conteúdo íntimo para cada um, a fim de que esse conteúdo venha ser relevante na vida de todos nós, e que nós possamos sair daqui mais uma vez, sendo tocado pelo teu poder, pela ciência que é tua e pelas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, graça e paz. Hoje nós temos o privilégio de ter algumas pessoas novas, né? E eu sou psicanalista, Kleber Silva, já trabalho há 20 anos com saúde mental, e a proposta dessa formação é justamente trazer para vocês elementos científicos acerca da mente humana, acerca das emoções, e com isso trazer para vocês uma qualificação no manejo que temos que ter cotidianamente com as pessoas, né? Então nós estamos o tempo todo manejando pessoas, e quando nós temos um conhecimento científico maior, isso de alguma forma auxilia de maneira especial, não é? Então, e a ciência nada mais é do que a ciência é a revelação geral de Deus. Nós temos 2 revelações. Nós temos a revelação específica, que é a Bíblia, que fala do plano de salvação, desde o povo de Israel, a igreja, né? E nós temos a revelação geral. A revelação geral são todos os tipos de ciência que revela o Criador, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E aqui em particular, nós estamos nos debruçando, procurando olhar para o funcionamento da mente humana, de uma maneira ainda muito introdutória, mas eu acredito que pode ajudar muito, então vale a pena. Eu agradeço a presença de vocês. E hoje nós vamos pensar sobre diagnóstico estrutural. Sobre o que vamos pensar hoje? Diagnóstico estrutural. Vem comigo, todo mundo. Sobre o que vamos pensar hoje? Diagnóstico estrutural. Diagnóstico estrutural. Para a psicanálise, existem 3 tipos de estruturas. Quantos tipos? 3 tipos. 3 tipos de ser humano, né? Que a psicanálise então vai observar, vai catalogar. E os 3 tipos são psicose, neurose e perversão. Quais são os 3? Psicose, neurose e perversão. Psicose, neurose e perversão. Vem comigo então, quais são os 3? Psicose, neurose e perversão. Psicose, neurose e perversão.
Para nós começarmos a entender a diferença entre as estruturas, nós temos que partir do pressuposto da lei, ok? O mundo, ele já está organizado quando nós nascemos de nossa mãe, não é verdade? Acabamos de nascer da nossa mãe, o mundo já tem o como deve ser. A criança vai aprendendo, lembra do super-eu? O super-eu não é a lei, não é o norte, não é aquilo que vem dizer como deve ser. Então, nós viemos para o mundo e esse mundo ele tem uma lei, né, que organiza a experiência existencial de todas as pessoas. Existe um como deve ser esposo, o como deve ser um pastor, o como deve ser um empresário, né? O como deve ser, tudo tem um como deve ser. Um modelo, um paradigma, normas. Qual a diferença de lei e ética? Ética é como eu respondo à lei, certo? Então, se eu tenho um horário para chegar no serviço e chego todo dia atrasado, eu estou sendo ético ou antiético? Antiético. Certo? Se eu chego no horário, eu estou sendo ético. Então, a ética é como nós respondemos à lei. Certo? Lei e moral é a mesma coisa. Quando eu estou falando de moral, eu estou falando de lei. Tá ok? Então, o mundo está organizado com normas, com leis, com etiqueta, né, com estética. Tudo tem um jeito certo, que vem de fora para dentro, para nos ensinar e nos normatizar, condicionando-nos a um comportamento correto, vamos dizer assim. E aí, as três estruturas, cada estrutura que eu falei, quais são as três? Psicose, neurose e perversão. Psicose, neurose e perversão. Repete comigo: psicose, neurose e perversão. Cada estrutura tem uma maneira diferente de responder à lei. O que eu disse agora? Cada estrutura tem uma forma diferente de responder à lei. Cada estrutura tem uma maneira diferente de responder a esse mundo organizado. Sacou? Quando nós pensamos na neurose, a neurose, ela tem o registro de lei. Anote isso. Então a neurose o quê? Tem registro de lei. O psicótico, por sua vez, não tem o registro de lei. Então o psicótico o quê? Não tem registro de lei. E o perverso, ele nega a lei para criar dele. Então o perverso o quê? E o psicótico? Não tem, isso aí. Então o psicótico tem o registro de lei? Não tem. E o neurótico? Então, na psicose não tem registro de lei, na neurose tem registro de lei, e na perversão, nega. Ele até tem, mas nega. Então, lá na perversão, como que é? Ele tem o registro, mas ele nega. Ficou claro até aí? Então, na psicose tem registro de lei? Não. Na neurose? Tem. E na perversão? Não. Tem. Nega. Tudo isso vai se dar a partir da relação com a função materna e função paterna. Quais são as funções? Materna e paterna. Quando nós viemos para o mundo, nós tivemos um encontro amoroso inicial, primário.
Quem foi o objeto amado primariamente? Ou a pessoa amada primariamente? Entre, querido. A mãe. O útero, quando um ser ele é formado no ventre, o útero se transforma num lugar extremamente aconchegante. Extremamente o quê? É como se fosse um berço. O útero, o bebê não precisa se esforçar em nada para receber aquilo que ele necessita. Está tudo ali disponível. Ele não precisa ter uma ação para se satisfazer. Aquilo que o satisfaz está ali disponível. O útero. O útero é um verdadeiro paraíso. Diga comigo, o útero é um verdadeiro paraíso. O útero é um jardim do Éden. Repete comigo. O útero é um jardim do Éden. Nascer é o primeiro trauma. Repete comigo, nascer. Nascer é o primeiro trauma. Do ponto de vista dos pais que estão recepcionando o bebê, o nascimento é extremamente romântico, porque envolve que é uma idealização. Agora pensa o nascimento do ponto de vista do bebê. Você já viu algum bebê nascer sorrindo? Como é que eles nascem? Desesperados, não é? Exatamente. O autor diz o seguinte, que nascer é semelhante à expulsão do jardim do Éden. No jardim do Éden, o bebê, Adão e Eva, humanamente falando, tinha tudo ou não tinha disponível para ele de forma fácil. Acesso, sim ou não? Sim. Era naturalmente fácil obedecer a Deus. O que é natural? É que você não faz força. Respirar não é natural? Você precisa ficar pensando, vou expirar para não morrer? Ou você vai respirando, inspirando? Você vai naturalmente, você não precisa fazer força. Porque é natural. Obedecer a Deus no jardim do Éden era natural. O que era difícil? Desobedecer. Obedecer era fácil. Aí o que o homem fez? Fez o difícil. Depois que ele fez o difícil, o que aconteceu? Se tornou difícil. O contrário. O natural hoje é desobedecer. E o difícil é obedecer. Então você observa. O homem saiu, ele foi expulso daquele paraíso. O bebê, ele foi também, de uma certa forma, expulso daquele paraíso chamado útero. E aí, do ponto de vista do nascimento do bebê, é traumático. Porque ele sai de um ambiente onde tudo que ele precisa, ele tem ali à sua mão. Onde tudo que ele precisa, ele tem ali disponível. E aí, de repente, ele vai para um vazio. Por isso que nós comentamos, ele nasce então desesperado. Do ponto de vista do que ele tinha para o que ele tem agora, sabe qual é a palavra que nós falamos? Fica à vontade, meu lindão. Ele está desamparado. É uma espécie de desamparo que marca o nascimento. É uma espécie do quê? Desamparo. O sujeito estava protegido e ele então entra numa dimensão onde ele vive uma experiência de vazio. E aí, do ponto de vista da vulnerabilidade do bebê, qual a melhor tecnologia para saciar essa angústia dele? Mãe, fala comigo, mamãe. Glória a Deus pelas nossas mães. Uma salva de palmas para todas as mães do mundo. Né?
nasce uma satisfação no gênero feminino que a mulher não dá conta de explicar, as palavras não alcançam a profundidade da maternidade, sim ou não? São insuficientes. E é um negócio muito louco. Imagina você carregar um ser humano na sua barriga. Um negócio meio louco, não é verdade? Meio enlouquecedor até. É que a gente não pensa muito porque nós não passamos por esse processo. Mas imagina a ligação. A palavra que define mãe e filho é simbiose. Qual é a palavra? Simbiose. Repete de novo. Simbiose. Repete de novo. Simbiose. O que quer dizer simbiose? Simbiose quer dizer grudado. O que quer dizer simbiose? Grudado. Está grudado. O negócio que está... E o pior é que quando nasce não vem com o cordão mesmo. Grudado. E esses tempos eu dando essa aula eu fiquei pensando, me ocorreu, querido, se Deus perguntasse para as mães o momento de cortar o cordão umbilical, será que elas escolheriam no parto? E eu acho que não. Acho que ia ser um monte de mulher com seus filhos carregando isso aqui, ó. Porque o desejo de proteção materna é tão forte, sim ou não? Sim. Que eu acho que elas vão falar assim, Deus, deixa mais um tempinho esse cordão. Porque é da função materna a proteção. Então, o que é da função materna? A proteção. O amor. O que mais, então? O amor. Então, função materna representa para a psicanálise proteção e amor. Simbiose. O que é, então, função materna para a psicanálise? Simbiose. Proteção. Amor. Simbiose. Vamos comigo. Proteção. Amor. Simbiose. É um negócio extremamente grudado. E aí o que o médico faz? Porque Deus não deixou que a mãe ficasse com o cordão mais tempo. O que o médico precisa fazer? Cortar. Repete comigo. Castrar. Castração. O que é castrar? É separar. É romper com essa simbiose. É cindir, né? Cortar. Aí a gente vai entender que para o sujeito saber qual tipo de estrutura ele vai se tornar tem a ver com o processo de castração. Quais são as três estruturas? Psicose, neurose e perversão. De novo? Psicose, neurose e perversão. Na psicose tem lei? Não. Na neurose? Tem. E na perversão? Tem, mas Olha, isso que é legal, estou aprendendo, isso que é legal. Então olha só comigo aqui. Existem duas castrações que vão ser necessárias para que o sujeito tenha uma vida emocional saudável. Entendeu? A primeira castração é nascer do útero para o mundo extrauterino, certo? Cordão umbilical. E qual é a segunda castração? A segunda castração, ela é simbólica. Ela é o quê? Simbólica. É da alma. Então, um bebê e uma mãe, ele nasce ligado no corpo e nasce ligado na onde? Na alma também. O corpo, quem corta é a tesoura do médico. E a alma? Desses dois elementozinhos que se amam demais e não quer um largar do outro. Mamãe e bebê, mamãe e filhinho. Quem que vai fazer a função de tesoura agora?
para separar esse paraíso de mãe e filho? Respondem aí alguém. A função paterna. Qual é a função materna? Função de amor, de proteção, de simbiose. Agora, qual é a função paterna? Função de lei. A criança precisa, em um determinado momento, descobrir que tem coisa mais interessante na vida do que a mãe dele. Agora, qual a tendência da mãe? Mandar para a vida ou proteger? E criança que não passa pela castração, que a função paterna está implícito, torna-se psicose. Criança que passa pela castração, ou seja, a função paterna é operacionada, entra na estrutura neurótica. O que é o psicótico? O psicótico é o louco. O que é o psicótico? É o louco. É o paciente do CAPS. É o paciente dos manicômios. O que está por trás da loucura? Hoje vocês vão saber. Segundo Jacques Lacan, a psicanálise francesa. O que está por trás da loucura é a superproteção. O que está por trás da loucura? A superproteção. Todo psicótico teve uma mãe que devorou o desejo do filho, que não fez por, ou que não fez com, fez por. Uma coisa é você fazer com, outra coisa é você fazer por ele. Proteção demais, superproteção. A criança, quando ela tem 1 ano e meio, ela desenvolve o sistema límbico. O que é o sistema límbico? É a área do cérebro que cuida das nossas emoções. Hipocampo, hipotálamo, aqueles nomes estranhos. Quando você fala não para uma criança, o que você aciona no cérebro dela? O sistema límbico, que é a área das emoções. O que a criança vai ter com você que falou não para ela? Raiva. Fala não para a criancinha, ela vai ter raiva de você. O que acontece? A mãe de hoje não sobrevive ao sistema límbico do filho e cede para tudo. Nós vivemos o quê? O período que o Freud vai chamar de Vossa Majestade o bebê. Sabe quem é o rei das casas hoje? A criança. Pedocracia, repete comigo, pedocracia. Cracia é governo, pedo criança. Governo das crianças, quem manda lá é as crianças. Porque educar implica desagradar. E ninguém quer desagradar o filho. Que tipo de estrutura nós podemos estar levando nossos filhos com superproteção? Psicótico. Observe aqui comigo. Quando você rouba do seu filho a oportunidade de lidar com a frustração, então você falou não. Dentro dele não vai surgir uma série de intercorrências, afetos que a gente chama de afetos beta. São afetos ruins, raiva, mágoa. Certo? Vai surgir. Se você cede, ele vai pensar que ele tem poder sobre. Entendeu? Ele vai pensar que ele tem poder sobre. E aí ele vai crescendo com a ilusão de que ele pode tudo. Mas o mundo é uma mãe? Não é. O mundo é cruel. Se você não estudar, você não entra na prova. Se você não tirar carta, você não pode dirigir um carro bonito como aquele. Tudo tem o quê?
Tudo tem uma questão de mérito. Você quer saber o que é uma boa educação? Eu vou te falar, uma boa educação é uma educação que implica a meritocracia. Governo do mérito. Se você não merecer, você não entra lá naquele time. Se você não merecer, você não entra naquela empresa. Sim ou não? Se você não estudar, você não passa de ano. O mundo não é assim? Mas qual que é a tendência da função materna? Facilitar. Você vê como é importante o lugar da mãe, tanto para a saúde mental como para a loucura. E mais, quem que vai castrar então essa ligação de alma? A função paterna. A função paterna, que é diferente de figura. Dobra sua atenção para entender. Às vezes, a figura materna, mãe, não tem pai, o pai abandonou, ela tem que aplicar as duas funções. A função materna é do quê? De amor. E a função paterna é a função de lei. Então, função materna, amor. Função paterna, lei. Tem muitos lares que o pai foi embora. E aí a mulher tem que fazer o quê? As duas funções. Só que fazer uma já é cansativo, imagina fazer duas. Tem muitas guerreiras. A minha mãe, lá em casa mesmo, a figura da mulher, que é a mãe, fez a função paterna, inverteu. E a figura do pai fez a função materna, porque meu pai era mais amoroso. Inverteu. Mas o que precisa para alcançar um desenvolvimento emocional? As duas funções operando. Se ajustar a figura, melhor ainda, porque se a função é paterna, se ajusta mais a figura do quê? Do pai. Sim ou não? Se a função é materna, se ajusta melhor a figura de quem? Da mãe. A verdade, o ponto crucial aqui é que vocês precisam entender. A criança nasce grudada, simbioticamente, com a mãe, no corpo e na alma. E ela vai requerer o quê? Uma castração. Agora, sabe quem permite a entrada da castração? A mãe. Se a mãe não deixar, o pai não entra. Sim ou não? O poder não é de vocês? O filho? Se a mãe não deixar, o pai não entra. É a mãe que tem que abrir a porta para que o pai entre. E o pai vai indicar o quê? Que a vida não é o paraíso que a mãe pinta ser. E não é mesmo. Você já reparou? Dá uma folha de caderno, filho, por gentileza. A criança faz o desenho. Lá. Vai mostrar para a mãe. A mãe fala assim, nossa, que maravilha de desenho. O meu filho é muito inteligente. Oh, meu Deus do céu, que coisa preciosa da mamãe. E da beijinho, não sei o quê. Aí não sei o quê. Aí o moleque vai lá e mostra pro primo dele. Aí sabe o que o primo dele fala? Nossa, olha que porcaria é essa que você fez, hein? Cata assim, ó. E faz assim, ó. Vai fazer o melhor. E se esse rapaz não passou por essa castração, ele sabe lidar quando a vida falar que ele fez foi uma porcaria, quando a frustração chegar na porta, vai saber lidar? Não vai saber. E aí essa mente que não passou por essa castração, ela vai construindo de uma certa forma uma fobia social, uma inibição, um estranhamento com o outro. Vocês estão ouvindo a aula, vocês devem estar pensando em pessoas, em crianças super protegidas. E talvez vocês mesmos possam levar isso para dentro da educação de vocês. Porque não é fácil.
a tendência de superproteger é muito grande. E é um perigo. É sério, o negócio é sério. É um perigo, porque você cria pessoas fracas e que podem realmente ser de estruturas psicóticas. Porque o psicótico, quando ele vai vendo a vida exigir dele, e ele não consegue lidar com a frustração, com a falta, com a lei, com a regra, chega uma hora que ele tem o primeiro surto. E aí ele rompe com a realidade. E aí passa a habitar na estrutura psicótica. Alguém já foi em CAPS? Um paciente psicótico nunca vai deixar de ser psicótico. Por isso que nós estamos falando de estrutura. Lá no CAPS você não dá alta para os pacientes. Então é estrutura. Estrutura muda? Não, é estrutura. Você vê que a gente usa a palavra estrutura. É a palavra que o Lacan fala. Estrutura. E aí nessa hora, o que ele coloca nesse vazio? Porque ele não vai para a vida. O psicótico não casa, o psicótico não consegue dar conta de trabalhar, não consegue dar conta de cuidar, escovar o dente às vezes. Eu tinha um paciente tão grave, que ele não dava conta nem de fazer cocô na privada. Não é uma regra que a gente aprende, tem a privada, você faz o cocô, você se limpa, você lava a mão, tudo tem uma regra por trás, né? E o psicótico tem isso dentro dele? O que ele não tem? Ele não tem um registro de lei. Porque ele ficou o quê? No oásis da simbiose materna. E o neurótico, quem que é? O neurótico é aquele que passou pela castração, que teve na sua educação, o seu desenvolvimento emocional primitivo, ele teve no seu desenvolvimento a castração. Então ele introjetou o quê? A lei. E ao introjetar a lei, o que ele busca? Ele busca obedecer, se ajustar. Então, 90% da humanidade está dentro da estrutura neurótica, que busca o quê? Fazer o que a sociedade naquela época diz que é importante. Busca o quê? Fazer aquilo que a sociedade da época diz ser o certo. Então o neurótico é como aquela música, aquela poesia da música popular brasileira. Não sei se vocês já ouviram falar dela, porque não era cristão, mas é uma poesia que explica muito bem a neurose. Ele diz assim, enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. Já ouviu essa música? Quem canta? Eu sei. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. Está falando do quê? Do neurótico. O neurótico não quer se ajustar ao padrão? Você consegue ficar 1 ano sem cortar cabelo, infeliz da vida? Você consegue trabalhar barbudo, ou fedido, calça rasgada? Não. Existe um padrão estético, ético, que a gente quer o quê? Se ajustar. Quando a gente não se vê ajustado, a gente se sente triste. Por quê? Porque na relação de função materna e função paterna, nós introjetamos a lei. O psicótico introjetou? O psicótico está lá querendo saber de beleza, saber trabalhar, de casar. Não, às vezes é tão confuso na mente dele que ele não sabe nem se é homem ou mulher. Porque ele não tem uma mente organizada com regras e padrões. Quem que tem? Neurótico, isso aí, está acompanhando? Então a busca do neurótico é justamente se ajustar à lei. A busca do neurótico é estar ajustado ao padrão. É nossa.
E aí isso é sem dor? Não. Isso também é doloroso, porque o neurótico tenta. A nossa vida, sabe o que é? É tentar. Nós estamos tentando ser um bom pai, estamos tentando ser um bom pastor, estamos tentando. E tenta, quando chega, de repente acabou, morreu. Né? Enterrou o bicho, já era. Mas o neurótico, qual é a busca dele? Se ajustar a essa lei. Então, enquanto você se esforça para que um sujeito normal fazer tudo igual, né? Eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, da loucura real, controlando a minha maluquice. O neurótico não é maluco? É, mas ele controla. Como que ele controla? Através do recalque. Lembra? Agora o psicótico tem recalque? Não, o psicótico é o céu aberto. É o céu aberto. O psicótico não tem lei, não tem padrão, não tem censura. Ele vive o inconsciente ao céu aberto. O neurótico não. O neurótico tem censura. Ele quer ser aceito, ele quer agradar, né? Ele quer ter uma conveniência nos seus papéis. O psicótico não. O psicótico vive. E o que o psicótico coloca no lugar? O neurótico coloca o quê? A atividade de se ajustar aos padrões. O psicótico coloca o quê nesse vazio? Já que ele não tem lei. Ele coloca os sintomas psicóticos que a gente chama. Como que nós chamamos? O que seria esses sintomas psicóticos? Majoritariamente, né, os mais conhecidos, que hoje não dá para aprofundar tanto, seria alucinações e delírios. Quais seriam? Alucinações e delírios. Qual a diferença de alucinação e delírio? A alucinação tem a ver com os 5 sentidos, né? Ouvir, olfato, paladar, tato, audição, visão. Então, quando eu falo assim, e delírio tem a ver com o pensamento. Então, repete comigo: alucinação tem a ver com os 5 sentidos. Delírio tem a ver com o pensamento. Quando eu chego aqui e falo assim, eu sou Jesus Cristo, é da ordem do quê? Do delírio, porque é da ordem do pensamento. Quando eu falo assim, estou ouvindo uma voz, ninguém está ouvindo, mas eu estou ouvindo. Ela está mandando me jogar da Bandeirantes, que as vozes nunca é coisa boa. Por isso que é interessante, né? Por isso que loucura tem muita cara de demônio. Porque as vozes nunca falam assim, pega uma enxada, capilha esse quintal, limpa a casa. As vozes nunca mandam coisa boa, sempre coisa tenebrosa, né? Quando eu falo, estou ouvindo uma voz, eu estou alucinando ou delirando? Alucinando, né? Acabei de ver um vulto ali. Estou alucinando ou estou delirando? Estou delirando. Ou estou alucinando, que é visão. E se eu chego e falo assim, igual o paciente que eu tinha lá no CAPS? Quando eu chegava no CAPS, ele me chamava de cantinho assim, paciente grave. Ele falava assim, Clébio, acabei de depositar 2 milhões na sua conta. Eu falei, é mesmo? Aí ele falava assim, mas não dá para enfermeira tal não, que ela é chata. Isso nós chamamos de delírio de grandeza. Como nós chamamos? Delírio de grandeza. Loucão. Loucaço. Eu tinha um outro que chegava no CAPS, ele estava na tomada, perto da tomada. O que você está fazendo aí, fulano de tal? Aí ele falava assim, estou carregando a minha bateria. Porque ele vive como um robô. A mente dele é um robô. E não adianta você querer chegar lá e falar assim, isso é mentira, isso é coisa da sua cabeça. Se você virar as costas, é capaz dele comentar com um amigo dele, o enfermeiro Clébio está ficando louco. Porque é estruturado. Não é um negócio que falha. Entendeu? É estruturado. Um dos primeiros pacientes que eu tive, eu ia visitar ele semanalmente.
e ele tinha um delírio amoroso com uma mulher. Toda semana ele tinha uma ideia nova para justificar o fato dessa mulher não ter chegado até ali. Há anos ele espera essa mulher, e há anos ele formula uma ideia nova, delirante, para justificar o fato dela não ter chegado. E há anos ele vive a expectativa de que ela vai chegar. Delírio. Delírio. O sujeito vive no mundo dele, porque ele não entrou na lei que organiza o coletivo. Então ele vive a sua própria experiência, os seus delírios, as suas alucinações. E o neurótico? O neurótico é aquele que sofre por tentar fortemente se ajustar àquilo que o outro social coloca como importante, como valioso. E aí você busca. A dor do neurótico está no quê? Nessa relação com o outro. A dor da psicose está de não ter governo da sua consciência. Às vezes a pessoa pensa assim, deve ser bom ser psicótico, não precisa cumprir regra, né? Mas só que imagina você ter uma mente, vozes falando para você se matar, você não ter o mínimo de controle da sua consciência. Não é difícil? Pode falar, mas anota as questões. Não pode falar. No final a gente vai abrir, mas pode falar. Uma pergunta para você, é dúvida minha. Como que eu posso saber se caso é demônio? Como vocês separar isso por uma coisa da outra? Vou guardar aqui no arquivo, depois eu vou responder. Mas ótimo, arquivo na minha mente, no pré-consciente. Vou pôr no pré-consciente, depois na hora da questão eu começo por ela. Então, olha só, aí o neurótico ele sofre do quê? O psicótico ele sofre de não ter poder da sua consciência. E o neurótico? O neurótico sofre de não ser e ter, de não ter o que o outro deseja. Eu tenho a beleza que o outro social deseja, o coletivo, o mundo hoje. Eu tenho o dinheiro que o outro deseja. Eu tenho a inteligência que o outro deseja. E a gente vai sempre se vendo não tendo. É aí que mora o sofrimento neurótico. O neurótico vai precisar trabalhar esse governo do outro sobre si. A mente humana neurótica hoje, ela sofre demais através do quê? Das comparações. E dois destinos muito fútil a comparação nos leva. Ou para se sentir acima, ou para se sentir abaixo. Então o neurótico, nesse fascínio de dar conta da lei, nesse fascínio de dar conta do que é o certo, ele sofre. Porque ele sempre está em questões com o que ele faz, com o que ele pensa e com o que ele sente. Às vezes a gente valoriza muitas coisas na nossa consciência. Só que quando nós vamos colocar em prática, não colocamos em prática. Aí a gente olha para dentro de nós e fala, eu valorizo isso e faço o contrário. Aí a gente vai gostar de nós? Aí mora o BO do neurótico. Aí o neurótico se destrói por dentro. Por isso que uma vida saudável requer uma certa reconciliação sua com a sua história, com você mesmo. Uma pessoa saudável é uma pessoa que ele vai entender que acima de tudo é ele com ele mesmo. Porque no final, a pessoa mais íntima da gente não é tão íntimo quanto eu sou de mim mesmo. E essa tarefa de ser gentil conosco escapa para muitos neuróticos, com baixa estima, com depressão, com se sentindo inferior, etc. e tal. Principalmente no mundo atual, mundo de tecnologia, mundo de muito avanço. A gente se sente não sendo o que o outro deseja
e não tendo o que o outro deseja. Entendeu? A gente se sente assim. E o perverso? A psicose, então, fala da loucura. O neurótico fala, né, do fascínio de dever, de alcançar. E sabe de uma coisa? Ninguém vai alcançar tanto assim, não. O ser humano é potencialmente frágil. Quem? Todos, absolutamente todos. Sabe aquele pastor que você fala assim: nossa, aquele é o cara? Não é o cara, todo mundo é fraco. Repete comigo: eu sou potencialmente frágil. Tem uma frase do Freud que diz o seguinte: que nós seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Repete comigo: nós seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Mas nós estamos presos em querer ser e ter o que o outro deseja. E nós traz uma leveza, ama a sua vida, as coisas mais simples, né? Um dos maiores intelectuais que estava vivo até recentemente, que é o Zygmunt Bauman, ele diz que felicidade é tomar café, almoçar e jantar com quem ama, ponto. Mas a gente está o quê? Totalmente roubado por uma ansiedade de obtenção na nossa neurose. E enfraquecidos com a capacidade de contemplação. Qual é o problema da neurose hoje? Nós queremos obter. E contemplamos pouco. Agora vamos para o perverso. O perverso, então, com relação à lei, ele nega a lei. Num presídio, segurança máxima, tem mais o quê? Psicótico, neurótico ou perverso? Perverso. Porque o perverso, ele nega a lei que o neurótico quer alcançar e constrói a sua própria lei. Né? E muitas vezes o desencadeamento de uma estrutura perversa passa por um trauma, né? Eu li uma história de um rapaz que tinha uma estrutura neurótica, mas já vinha de um ambiente fértil para a estrutura perversa. Qual é o ambiente fértil para a estrutura perversa? Para a estrutura psicótica, a gente já falou que é superproteção, não é? Para a neurose, a efetivação da castração. E para a perversa, ambiente que não legitima a lei, cria perversos. Então, por exemplo, a mãe fala: o que não é legitimar a lei? O pai fala: quando eu chegar às 6 horas da tarde, eu quero você banho tomado, seu quarto arrumado. Chega em casa, nunca o banho está tomado e nunca o quarto está arrumado. Porque a mãe ou o ambiente solapa a lei. O que é solapar? Repete comigo: solapar. Solapar é enfraquecer. Solapa a lei. Não tem problema. Tem uma lei, mas enfraquece ela. Ambiente fértil para desencadear um perverso. A história desse rapaz já era de um ambiente onde o pai era traficante. Traficar é negar uma lei ou não? É negar uma lei. Então ele já estava sendo criado num ambiente que solapava a lei, sim ou não? Enfraquecia a lei. Aí o que aconteceu? Mataram o pai dele. Depois disso ele desencadeou. Perverso totalmente. Matou a família inteira, né? Do rapaz que tinha matado o pai dele. E aí virou criminoso e hoje é um perverso. Entendeu? Então,
mais do que nunca a gente tem que pensar sobre a educação dos nossos filhos. Mais do que nunca, vocês como conselheiros, vocês como terapeutas, têm que valorizar a importância da função materna e da função paterna. O que vai fazer, segundo essa aula, pessoas saudáveis? Muito amor, muita função materna e muita função paterna. Lei, mas respeitada. Fugiu disso, perversão. Fugiu disso, psicose. E mesmo entrando na neurose, garante perfeição na vida humana? Não. O neurótico vai sofrer com o quê? Com o desejo de ser e ter o que o outro deseja. Repete comigo. O neurótico sofre de querer ser e ter o que o outro social deseja. Eu costumo brincar, ser gordinho hoje é difícil. Ser feliz e gordinho é quase que um milagre. Ou seja, padrões. Hoje não existe um padrão. A mulher de hoje, com essa exposição da imagem, muitas vezes a mulher não consegue, mesmo tendo a sua beleza particularizada que Deus dá, não consegue legitimá-la. O homem e assim por diante. A mente do neurótico está muito acelerada, bombardeada pelo fascínio da obtenção. E o perverso, mais do que nunca, essa estrutura vai aumentar. Porque mais do que nunca essa questão narcísica de não obedecer toma conta. Porque o mundo jaz no maligno. Então, essas são as 3 estruturas. A estrutura saudável, vamos dizer, é a estrutura neurótica. Qual é a base, qual é a aplicação dessa nossa aula? Nós, como terapeutas, que vamos acolher famílias que estão educando, desenvolvendo aquela criança, elas precisam ser aconselhadas a uma efetiva aplicação da função materna e da função paterna. Tem que ter muito amor. O ser humano precisa ser amado, mas precisa ter muito norte, muita regra, porque senão o ser humano se perde. Amor sem lei, permissividade. E lei sem amor, fogo consumidor. Não dá certo também. Tem que ser as duas coisas. Então, para vocês hoje, terapeutas, pastores terapeutas dessa informação, vocês têm que sair daqui dizendo o que é uma boa educação. Na ponta da língua, uma boa educação é um lugar onde tem muita lei e tem muito amor. Ok? Então repete comigo. Respondendo a todos que me perguntarem o que é uma boa educação. Uma boa educação tem que ser aplicado. Muito amor e muita lei. Por hoje é só. Adeus. Questões agora. Ficou claro para onde foi a mente de vocês? Agora vamos lá para a sua questão. Olha, não é porque os fenômenos delirantes e alucinógenos no psicótico são de ordem mais beta, negativos, que significa que tem demônio. Às vezes não. E a pessoa que enlouquece, ela leva as vivências da história de vida dela para a loucura. Então, imagina um crente que enlouqueça. A gente tinha um Carlos. Eu vou escrever um lá. Ele vinha todo dia com a Bíblia
A necessidade de estar com a gravata direitinha do neurótico ou do psicótico? Do neurótico dele. Mas ele começava a pregar lá. Pregar. E o pessoal do carro fumava muito cigarro. Nossa, ele arrumou muita confusão lá. Porque ele cantava aquele hino da chupeta do diabo, entendeu? E tinha dia que ele estava mais fervoroso. Aí ele queria fazer nada amargo dos caras. Entendeu? E às vezes ele estava numa crise tão exacerbada que entrava na mente dele que ele ia andar por cima das águas. E a gente tinha uma piscina lá. Tem até hoje. Então ele entrava e afundava. Entrava e afundava. Eu nunca consegui contar com isso. E a gente tinha que ir lá salvar. E ele é crente. É psicótico, entendeu? Agora, já vivi circunstâncias educadas de manifestar demônio na psicose da pessoa, assim. Entendeu? Aí requer o quê? Um discernimento. E para adquirir esse discernimento, a gente precisa estudar teologia e psicanálise, psicologia e ciências sociais. A gente vai querendo esse discernimento. Muito demônio que a gente possui na igreja nem era demônio, era cristão. E muitas vezes a gente está pensando que não é demônio porque não está manifesto, mas o demônio está instalado. Então, é uma pergunta nobre, mas a resposta ela acaba sendo um tanto relativa, que requer discernimento. E para a gente ter esse discernimento, a gente continua estudando, né? E continuar buscando a Deus. Eu me lembro do pastor nosso, que ele